nós temos muitos debates sobre a questão do parlamentarismo. Hoje o Brasil começa a defender, talvez, que o presidencialismo não funciona. Se defende que o chefe do poder executivo não consegue ter governabilidade quando o Congresso Nacional, que é o poder legislativo, entra em conflito. Mesmo que esse conflito ele se dê posteriormente às eleições que colocaram esses dois poderes instituídos nesses cargos. Acredita-se, que é o caso que o parlamentarismo defende, que é necessária uma consonância entre o legislativo e o executivo, sob pena de haver um rompimento institucional entre os poderes. Daí o Brasil começa a pensar nesse momento atual que nós vivemos, independentemente da opinião política de cada um, se é viável um executivo que possa coexistir independentemente do legislativo, no sentido de que ele não é necessariamente um poder que representa a maioria do Congresso Nacional. Eu posso ter uma maioria no Congresso Nacional que briga, que confronta o chefe do Poder Executivo na questão partidária, na questão de opinião política, e isso acaba influenciando a gestão do governo, a governabilidade em geral do Estado brasileiro, nacional, no âmbito nacional. Bom, então o Congresso Nacional já não é de hoje, começa a discutir a volta do parlamentarismo. O parlamentarismo acaba até certo ponto fortalecendo o Congresso Nacional e até certo ponto enfraquecendo um pouco a participação direta do cidadão no Poder Executivo. Isso ocorre mesmo que se dê num parlamentarismo republicano, conceitos que depois vocês podem dar uma procurada rapidamente e nós vamos tratar posteriormente também em nosso site, em nosso canal do Facebook e aqui também no YouTube. O problema principal nesse debate é uma questão de constitucionalidade. O Brasil, quando criamos a Constituição de 1988, veio de um momento em que nós não tínhamos o voto amplamente respeitado, que as questões estavam em nuances um pouco obscuras. Teve um movimento, Diretas Já, que era a vontade de fazer uma votação direta no chefe do executivo, a vontade de fazer uma votação direta em todos os cargos, pelo menos substanciais, dos poderes da República. Lembrando que no STF não há essa votação. A eleição, a nomeação se dá por um ato complexo entre o Poder Legislativo e o Executivo, né? A grande questão, então, portanto, é a Constituição Federal quando diz: o voto será direto, universal, periódico e secreto. Voto secreto, universal, periódico. Então, esses votos, essa montagem do voto, na verdade, embora a gente saiba que voto não é a expressão mais certa para esses diversos institutos, mas esse voto direto significaria o quê? Que a pessoa não poderia votar em alguém para que vote em nome dela, que é o caso do voto por procuração. Você não pode passar uma procuração para alguém votar em seu nome. Ou você vai até a urna, ou você não comparece. Você pode até comparecer na urna com alguém lhe apoiando se você tem uma necessidade especial, mas não autorizar que alguém vote em seu nome, como é uma eleição condominial. É diferente quando nós falamos de política. Sendo voto direto, poderíamos instaurar o parlamentarismo, que geraria uma situação em que o chefe do executivo seria escolhido pelo parlamento. Cuidado que parlamentarismo não é o governo que tem parlamento. Todos os governos podem ter parlamento e não ser parlamentaristas, né? Nós mesmos temos um parlamento e não somos parlamentaristas. Somos presidencialistas. Apesar do presidencialismo não estar previsto na Constituição Federal como cláusula pétrea, ou seja, condição imutável pelas vias ordinárias, o voto direto é assegurado de maneira imodificável, irretorquível e inquestionável no sistema da Constituição de 88. E dado o aspecto histórico das diretas já, isso nos leva a crer que não é interesse da Constituição brasileira, ela não comportaria um sistema parlamentarista. É muito discutível essa análise. Para alguns o voto direto não vai ser desrespeitado, porque você continua precisando ir diretamente, pessoalmente até a urna, votar no parlamento, e o parlamento faria uma segunda votação. Então, ou seja, não haveria essa violação. Para outros haveria violação, porque o voto para o chefe do executivo, ele estaria vinculado ao parlamento, ao Congresso Nacional. Essa questão é muito polêmica e existem bons argumentos para os dois lados, mas a ideia do voto direto e o contexto histórico em que se insere a Constituição de 1988
leva a crer, pelo menos de minha parte, que essa inconstitucionalidade ela é bem fundamentada, que nós não conseguiríamos criar um parlamentarismo no Brasil respeitando o sistema da Constituição brasileira com uma modificação de emenda constitucional, porque esta emenda estaria vetada pela cláusula pétrea constitucional do voto direto. Todavia, respeito e concordo que há argumentos interessantes em quem apoia essa ideia e entende que há uma possibilidade jurídica. Lembrando que tal possibilidade jurídica nem sempre acompanha possibilidade e viabilidade política. É isso que eu tinha a dizer para vocês. A questão polêmica permanece em aberto. A ideia é mais expor o debate do que propriamente responder se é que é possível atingir uma resposta única e possível para essa questão. Muito obrigado.